observe. The fasten seatbelt and no smoking signs have been turned on. Sit back and enjoy your... Né? Então, tinha uma teoria, o pessoal uma vez leu, assim, eu li na série de conspiração que fala dessa Matrix, que falava que a gente ainda está no Império Romano, tipo, o Império Romano ainda existe, a gente está tudo preso numa simulação de realidade. Tem umas coisas aí, assim. Aí eu falo que eu acredito em ETs, o pessoal rindo da minha cara, aí tu tá de sacanagem, né? Mas a gente acredita de terra plana, velho, então... Mas é que essa questão da diferença entre a realidade e o sonho, que é uma coisa que trabalham lá dentro da questão do filme, que vem com Descartes, com René Descartes, tem um livro dele chamado Meditações, tá? Em que ele vai justamente tentar estabelecer qual é a diferença entre a gente estar desperto, né, quando a gente está sonhando. Eu vou contar uma coisa para vocês que aconteceu comigo quando eu era criança, assim, bem pitutinha. Uma coisinha, só deixa eu falar uma coisa pessoal. Assim, para quem não sabe, René Descartes é o Descartes, que o teu professor de matemática fala errado, tá bom? O professor de matemática fala errado essa porra. Não é René Descartes. Descartes é tu descartar a porra de uma carta. É René Descartes, que é francês, o apelido, pra falar certo. Então, aí eu me lembro que eu era muito pequena. Eu acho que aí já mostra bem da minha personalidade. Eu tinha uns 4 anos, eu acho. E um dia eu acordei, a gente morava em Mato Grosso do Sul, e eu acordei de tarde numa sala. Renata. Eu me acordei de tarde, aquela coisa, sabe quando tu acorda que tu não sabe se tu tá dormindo, se que horário que tu é? E eu me lembro que eu acordei pequena, E eu comecei a fazer assim, ó, e se isso aqui não for verdade? E se a minha família não tá aqui? E se eu não moro nessa casa? E aí, o que eu fiz? Prontamente eu comecei a me beliscar. Mas aí tinha alguma coisa na mamadeira. Quando cara, não é possível, não. A minha tendência aí pro lado da filosofia é que muito... Que idade tu tinha, Vaninha? 4 anos de idade. 4 anos. E uma das fazendas... Com 4 anos ela já tinha lido Nietzsche. Não, com 7 eu já tinha lido Shakespeare, tá? Com 7 eu já tinha lido Romeu e Julieta. Mas o que eu quero dizer é que essa coisa do sonho, o Descartes traz isso, essa questão de ver a grande diferença entre a questão da gente estar sonhando e a gente estar desperto é que, por exemplo, a gente nunca sabe como começa o sonho. A gente não tem o momento prévio, né? A gente tem aquela coisa, parece que a gente sempre teve ali naquele momento, então dá para a gente se diferenciar, né? E é interessante isso, que a gente muitas vezes tem várias teorias. Quando o filme explodiu, eu me lembro que muito se discutiu sobre isso, tem até livro, A Filosofia por Trás de Matrix e tal, que é essa coisa da questão do mito da caverna do Platão, que é que a gente está jogado, que a gente está jogado dentro dessa caverna, né? Que o mito da caverna é basicamente isso, tem alguns prisioneiros que estão lá, e estão vendo algumas sombras que são projetadas na parede, mas eles não conseguem ver o que de fato faz aquela sombra, né? Eles só vê a sombra, e eles acreditam que aquela sombra seja a realidade. Até que um deles sai de dentro da caverna, que no caso seria o Neo, o Morfeu, etc e tal, e tenta acordar, tirar aqueles outros, e eles não querem. Eles dizem, se tu vier para cá, a gente vai te matar. Porque a gente quer continuar o Cypher, por exemplo. Exatamente. E aí o que acontece, e se a gente vai projetar isso para os dias de hoje, a gente vê que a gente está vivendo em várias cavernas diferentes. As redes sociais são cavernas. Fake news são as sombras, né? São aquelas sombras que são projetadas para as pessoas e que muita gente acredita que seja verdade. E adota para a vida e diz, não, isso aqui é mesmo. Eu lembro que com essa história do Covid, o que eu recebi de mensagem no WhatsApp, de coisa dizendo assim, não, isso é mentira. Teve até uma mulher que ela disse, não, gente, estão enterrando caixões com pedra dentro, etc e tal. E isso foi viralizando como se fosse verdade. As pessoas não cogitam, não pensam, né? Para ver se realmente verificar aquela informação, para ver se aquilo é verdadeiro, se não é verdadeiro. Mas tem mentira no WhatsApp? Tem mentira no WhatsApp? Estão assumindo a sombra da caverna como se fosse verdadeira, né? E aí tem várias coisas que tem ali no Matrix. Começa com essa coisa da caverna, no mito da caverna do Platão. Tem a coisa do conhece-te a ti mesmo, do Sócrates, que está lá na porta do oráculo. E tem uma coisa interessante do oráculo. Conhece a verdade, a verdade vos libertará. Está lá também. Cara. Tá lá também, cara. Não, tem até a Bela Adormecida, se vocês forem parar para pensar, porque quando o Neo tá lá, que ele morre, a Trinity chega e dá um beijo nele para ele, e ele simplesmente
Ele Então, isso é uma coisa engraçada, né? Sem querer entrar na tua fala, mas a gente tem, na realidade, a gente percebe que existem várias cavernas, né? Sempre houveram várias cavernas na história. Até o meio ali dos anos 90, até o final dos anos 90, vamos botar assim, a grande caverna que a gente morava era a televisão. A televisão era a grande caverna, né? Se a gente vê filmes antigos, por exemplo, tem um filme que é o Rei de Intrigas, né? Que ele fala disso, que a televisão é a mídia, né? Que as pessoas compram a televisão como se a televisão fosse o real, mas e a vida fosse uma ilusão, mas na realidade a ilusão é a televisão, né? As pessoas é que são reais. E a gente compra aquilo como realidade. Hoje em dia ninguém assiste televisão, né? Ninguém mais assiste televisão hoje em dia. É um público que não está se renovando. As pessoas não assistem. As pessoas usam a televisão como uma ferramenta para acessar a internet, para acessar streaming, para acessar outras coisas. Então a caverna virou o quê? A caverna virou a internet, virou as séries de televisão, virou os streamings, virou a rede social, virou o Facebook, grupo de WhatsApp, viraram as cavernas. Então sempre houveram cavernas, né? Para manter a mente aprisionada, para te manter ali, adormecido. Para te manter na ignorância. Para te manter na ignorância. Tem um filme que chama Zeitgeist, né? Que fala disso, né? Por que os sistemas de ensino público nunca quando são bem sucedidos, nunca é uma iniciativa dos governos, é sempre uma coisa que vai partir muito mais de quem está lá trabalhando, dos professores, mas nunca é uma política, é sempre assim, é os professores lutando para aquilo dar certo em condições precárias, sempre. Por que é isso? Trabalha tudo. Por quê? Claro, por que isso? Porque o Estado não vai pagar por uma coisa que eles não querem, que eles não concordam, eles querem que as pessoas pensem, eles querem que as pessoas critiquem, eles querem que as pessoas questionem. Claro que não. Eles querem que as pessoas cada vez mais ignorantes, cada vez mais burras, para seguirem votando e para seguirem não questionando, para achar a coisa mais normal do mundo, entendeu? Um cara lá, senador, tá com uma cacetada de grana enfiada no rego, e isso tá ok, o pessoal dá risada. E não ficar putaço na cara com isso. O dinheiro tava cagado, isso aí, cara. Tá entendendo? Mas então, aí o pessoal vê isso e faz piada e acha graça, identificar putaço da cara, entendeu? Então. eu falar, Renato. É por isso que. Educação. Então, é por isso que então falam que o professor doutrina aluno e tal, é por isso. Porque a gente quer acordar essa a gente quer tirar essa gente da Matrix. Não, a gente quer fazer eles tomarem a raio da pílulazinha vermelha. Eles têm que tomar a pílula vermelha. Não, peraí, eu tô errado, então. Porque o foco não é transformar em comunistas homossexuais, você tá me dizendo que tem que... É pílula vermelha, é comunista, é pílula comunista. Eu quero perguntar isso para vocês. Se vocês tivessem a possibilidade, tá? Porque depois... Vermelha é óbvio. Vermelha. Vermelha é total. Óbvio, eu quero saber o que ia acontecer. Vermelha. Ô, Vania, eu questiono isso muito, sabe? Assim, eu posso falar azar, entendeu? Não é que eu seja melhor do que ninguém, mas uma coisa que eu me dou conta, que a gente se dá conta, é que assim, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente percebe as coisas, quanto mais a gente começa a ligar os pontinhos, mais pistola com a vida tu fica. Não tem como não ficar. Não tem como não ficar. Mas ele sabe? Não tá, mas já tá no nível de pistola, tá no nível metralhadora já. Mas não tem como não ficar. Quando tu começa a ligar os pontos das coisas, sabe? Tu começa a ler, tu começa a conectar, fazer que nem o Steve Jobs fala, sabe? Liga os pontos, tu começa a ligar os pontos da realidade. Não tem como tu não ficar. E aí eu fico assim, cara, que coisa boa tu ser ignorante. Que coisa boa. Mas isso é contraditório, porque se tu acha que é uma coisa boa ser ignorante, tu não pode querer sair da ignorância. Eu sei, mas é que tá, mas assim, vendo de fora, eu percebo como a ignorância é mais feliz, entendeu? Eu não conseguiria ser ignorante. Por causa da minha natureza, eu não conseguiria ser isso, eu não conseguiria buscar essa ignorância, eu sou muito curioso, eu quero saber os porquês, entendeu? Mas eu percebo que como quem tá alheio, e quando eu digo ignorante, não é burro, quando eu digo ignorante é a pessoa que realmente ignora, não percebe o que tá na volta, é isso, tá bom? Vamos deixar isso claro. Quando eu falo ignorante, é a pessoa que realmente assim, não é nem que não sabe, é a pessoa que simplesmente não sabe, não quer saber, tem raiva de quem sabe e fica parte disso, tá? Como é mais simples, como as escolhas são mais fáceis, entendeu? Como tira o corpo mais rápido das coisas, sabe? Como não é problema, sabe? É tão mais simples. Aqui a gente fica concatenando, se preocupando, sabe?
Cara, eu te entendo. A ideia é mais ou menos é bem mais. Por exemplo, às vezes o cara fica assim, tem que trabalhar para ganhar dinheiro, aí eu vou guardar um dinheiro aqui e tal, vou comprar um gibi, né? Aquela coisa toda, vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? Vou deixar de fazer isso, não vou viajar agora, porque eu vou guardar, eu não sei o que vai acontecer ano que vem, fica naquela, né? Tua vida inteira planejando e pensando, e aquele, né? As pessoas morrendo, as empresas fechando, e tu ali nervoso, porque vai explodir e tal, e os loucos fazendo churrasco todo dia, trabalha, entrega lá um bagulho e faz churrasco. Mas e aí aí não é ignorância, é mau caratismo mesmo. Aí é mau caratismo, aí não é ignorância, é mau caratismo. Não, nessa questão do coronavírus, sim. Mas eu É tô. mau caratismo, aí é mau caratismo, entendeu? Tá, vou tirar dessa parte do coronavírus. Aí não é ignorância, é mau caratismo mesmo. Tentando te planejar, tá? Pensando no futuro, tentando te planejar, e aí muitas vezes tu acaba não, porque tu trabalha muito, né? E tu acaba não tendo uma válvula de escape, às vezes, porque tu tá planejando algo no futuro, e a maioria das pessoas não, o cara pega o dinheiro, vai lá e faz um churrasco, faz um isso, faz uma... Tu tá falando de uma pessoa que é imediatista. Mas é coisa assim, ó, é aquela a ignorância, isso para mim também é uma ignorância, tu ignora o que vem depois, porque tu recebe aquilo ali, tu poderia guardar para fazer alguma outra coisa, ou investir daqui um pouco, né, em educação dos filhos, sei lá. E aí tu tinha ações, ser trader de sucesso, mudar o mindset. Né? Então, a ignorância é uma bênção, as pessoas não entenderem as coisas, não buscar entender as coisas. E não fazer a relação, não fazer a relação das notícias, sabe? Não ligar os pontinhos da notícia, sabe? Tu tá vendo as coisas acontecerem na vida, aí tu saber assim, ó, uma ignorância brutal. Por que eu vou usar máscara? Eu não tô doente, eu não vou ficar doente, eu já fiquei doente. Tu não saber que tu faz parte de um ecossistema humano, entendesse? E que tu pode ser vetor, que tu pode passar, sabe? Esse tipo de coisa. Mas eu vou te falar uma coisa que é engraçada em relação a essa coisa do uso da máscara, tá? Vamos pensar, e isso eu não sei se é a mesma percepção que vocês têm. Eu percebo que, por exemplo, as pessoas mais simples são as pessoas mais preocupadas com isso. Com certeza. Porque se tu vai ver, a grande maioria que ligou o foda-se, né? São pessoas que têm acesso à informação. Falei um palavrão agora. Então, essas pessoas que são as pessoas que estão com acesso à informação, sabem dos riscos, sabem que é uma coisa que é altamente transmissível e estão nem aí. É aquela coisa do poder, é um pouco relacionado ao poder aquisitivo. Mas eu acho que é uma coisa de falta de empatia, é uma questão assim, a gente vive numa sociedade muito, hoje eu estava falando isso com os alunos, a gente vive numa sociedade muito narcísica, as pessoas estão muito voltadas para si, é a coisa, claro que a gente sempre fala, a gente falou isso num outro programa relacionado, não me lembro com qual filme, que o Duda disse, não, porque tem muito mais gente legal do que gente... a gente tem que acreditar nisso, gente. A gente tem que acreditar nisso. Senão... A gente percebe como tem gente que está imbuída de estar preocupada consigo, né? E aí, vem toda essa questão, por exemplo, do Matrix, eu percebo, e aí tem a coisa que tu vê, eu fico sempre do lado do Neo, mas eu entendo o Smith quando ele chega e diz para o Neo, ele vai chegar lá e vai dizer, olha, vocês se comportam como vírus, vocês chegam nos lugares e vocês destroem tudo que está na volta de vocês. Vocês não são como os mamíferos que buscam equilíbrio com o ambiente, tá? A gente é a cura, né? E aí eu lembro que o Stephen Hawking, eu acho que falava, que tinha uma preocupação muito grande em relação à questão da inteligência artificial. Só que a gente já está cercado de inteligência artificial, né? Então não é aquela coisa assim, ó, essa coisa dessa máquina que se revolta com o ser humano, a gente pode entender isso em vários níveis. Por exemplo, a gente pode pensar que um caixa eletrônico que substitui um cara que era um bancário é uma revolta da máquina sobre essa pessoa. Eu me lembro que aqui em Pelotas, uns anos atrás, o pessoal queria tirar dos ônibus... Catraca eletrônica. Queria botar catraca eletrônica. E foi uma revolta, porque vão tirar o emprego dos caras que estão lá trabalhando, né? E que já não ganham super dinheiro, mas estão trabalhando. E as pessoas se revoltaram contra isso. E aí tu tem essa questão, por exemplo, que a gente quer a questão da comodidade, a gente gosta dessa coisa da questão das máquinas que estão ali servindo para a gente de alguma forma, mas ao mesmo tempo a gente tem essa coisa de estar massificado em relação a isso, porque está desvalorizando o trabalho de um ser humano. Então a gente vive num momento em que a gente tem sempre aquela coisa assim, vive entre essa coisa da tecnologia, que ela muitas vezes ela endurece, ela enrijece o ser humano e ela faz com que a gente fique assim mesmo. E, ao mesmo tempo, a gente vive nessa coisa de buscar essa questão desses valores, dessa empatia com o indivíduo, desse olhar para o outro, né?
E eu perguntei na sala de aula que se alguém, eu falei para eles, eu acho que eu era com o terceiro B hoje. Eu perguntei se eles iam tomar a pílula azul ou a vermelha. Aí, geral, adivinha qual foi a resposta deles? Azul. Azul. E aí eu Azul, óbvio. Aí falaram assim para mim, professora, eu não esqueço que a Bia chegou e disse assim, eu vou falar porque a Bia depois se vê aqui, não tem problema nenhum. Ela disse assim, professora, eu ia tomar a pílula, eu ia lembrar que eu tinha feito escolha para não ficar na realidade. Eu disse, não, né? Então tá, então azul direto. Então tu percebe que as pessoas têm uma coisa hoje também, assim, a gente está querendo estar também numa sociedade que tem muito essa coisa do prazer hedonista, né? A gente quer o prazer imediato. Então, não importa que custo seja isso, se é para eu ficar ceguinho com a realidade, então tá.